Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. O pastor da igreja vai hoje dar continuidade ao tema Reinando em Vida, parte 3. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 17. A palavra da Bíblia diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Oremos ao Senhor agora. Deus bendito, Deus eterno, Deus único, Deus de maravilhas, eu graças te dou porque o Senhor tem nos revelado em profundidade a tua palavra. O Senhor tem nos feito conhecer qual é a nossa verdadeira posição espiritual. O Senhor tem nos feito compreender qual é a nossa herança, quais são os nossos direitos, todas as coisas que o Senhor já nos outorgou gratuitamente, sem que nós venhamos a pagar nenhum preço, pela tua graça, meu Deus. E eu quero que nesta noite, meu Pai, mais uma vez o teu Santo Espírito venha iluminar os olhos do coração, que o teu Espírito venha conceder um espírito de sabedoria, um espírito de conhecimento, de revelação de Deus a todos aqueles que tu trouxestes aqui, meu Pai, para ouvir a tua voz, capacitando-os para que eles possam viver como a tua palavra diz que nós temos que viver, reinando em vida por meio de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, eu declaro, Senhor, nesta noite, milagres, sinais e maravilhas na vida dos teus eleitos. Que tudo isso seja para a honra e para a glória do santo nome de Jesus. E todos aqueles que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva de Deus. Um escritor, eu não lembro o nome desse escritor agora, ele escreveu um livro. Em determinado trecho desse livro, ele conta uma história, e é exatamente essa história que eu vou usar para dar início ao sermão dessa noite. Ele diz que um homem, um artesão, um escultor, ele ia caminhando no meio de um bosque, lá na Alemanha, e um fazendeiro havia acabado de derrubar uma árvore muito grande, uma árvore muito antiga, mas que já estava com seu exterior muito desgastado, muito carcomida pelo tempo. Diz que aquele fazendeiro, com uma serra elétrica muito grande, com machado, com isso, com aquilo, começava a dar golpes naquela árvore, e ele parou e disse: por que você vai fazer o que com essa árvore? Ele disse: eu vou cortá-la em pedaços menores para poder tocar fogo. Ele disse: mas por que você vai tocar fogo nela? Ele disse: porque ela não presta mais, ela é muito antiga. O seu exterior já está muito deformado, ela já foi muito carcomida pelo tempo, já está muito desgastada. E aquele artesão diz: bem, já que você vai cortar e vai queimar, você se incomodaria de dar para mim essa árvore? Diz: não, tudo bem, desde que você leve. E aí ele providenciou os meios necessários, pegou aquela árvore, que para aquele fazendeiro não servia, não prestava, ia cortá-la, queimá-la e jogá-la no lixo, levou para casa e lá começou a esculpir uma obra, começou a fazer uma escultura, começou a trabalhar com as suas ferramentas, e depois de uns 2 meses, aquele homem havia conseguido fazer daquele pedaço de árvore, que para aquele fazendeiro, aos olhos dele, não servia mais para nada, a não ser para ser queimada, e ele havia conseguido esculpir um pássaro muito grande, e colocou na frente do seu estabelecimento, e todas as pessoas que passavam, paravam, maravilhados, para ver aquela beleza daquela obra de arte.
Até que um dia o fazendeiro passou, e quando parou e soube que aquela árvore velha que um dia ele ia jogar fora, ia queimar, ia cortar, havia se transformado naquele belo pássaro nas mãos daquele artesão, ele parou e disse: olha, o que você pedir, não importa o preço, eu dou por este pássaro aí. E o homem vendeu a ele a peso de ouro, e ele levou para a sua fazenda, colocou na porta de entrada. Veja que um pedaço de árvore velha, que aos olhos humanos não servia mais para nada, a não ser para ser queimado, de repente, quando trabalhado nas mãos de um artesão, transformou-se num precioso pássaro, num belo pássaro, numa preciosíssima obra de arte. Meus amados irmãos, é exatamente isto que a palavra da graça de Deus realiza na nossa vida. Ela transforma pessoas que por vezes aos olhos humanos já eram pessoas imprestáveis, pessoas que por vezes estavam vivendo neste mundo sem rumo, sem direção, sem serventia. Quantas pessoas há nesse nosso estado de Pernambuco? Pessoas que são talentosas, pessoas que têm verdadeiras capacidades intelectuais, pessoas que têm talentos para realizarem coisas grandes, estão vivendo aí fora sem rumo e sem direção, porque as suas vidas nunca bateram na mão de um artesão. Olha, quando a tua vida chega nas mãos de Deus, Deus é o oleiro, Deus é o artesão, Deus faz da tua vida, mesmo que a tua vida seja aos olhos da tua família, aos olhos dos teus vizinhos, aos olhos do mundo inteiro, uma vida imprestável, mesmo que você seja visto como uma pessoa insignificante, Deus faz de você um belo pássaro. Ele torna você uma pessoa de fato e de verdade preciosa. Então eu tenho dito que a palavra da graça de Deus, irmão, ela está realizando uma gestação na igreja de Jesus. Ela está gestando um povo novo, novos pais, novas mães, bons maridos, boas esposas, bons filhos. Deus está fazendo coisas deveras grandiosas no nosso meio, no nosso ministério. Agora é claro e evidente que tudo tem que começar com conhecimento bíblico e com educação. Olha, Deus não pode tornar você uma pessoa que reina em vida se você não tiver conhecimento bíblico e educação espiritual. A Bíblia diz: conhecer a palavra e praticar a palavra. Porque cada um de nós, irmão, teve uma origem diferente. Alguns vieram do catolicismo romano, outros vieram do espiritismo, da umbanda, da quimbanda, do candomblé, outros viviam como ateus neste mundo, outros estavam desviados da igreja de Jesus por um motivo qualquer, outros Deus trouxe tirando-os de lugares escuros e escusos. Há pessoas que estão aqui que quando chegaram na igreja estavam no fundo de um poço, foram tiradas de um tremedal de lama. Então todos nós precisamos receber, a partir do altar da igreja, educação espiritual. Grave isso na tua mente, educação espiritual. Agora, o que quer dizer educação? Há duas expressões latinas que explicam muito bem o significado desta palavra educação. Em primeiro lugar, a palavra educare. Educare significa passar informações. Quando você vai à escola, né, o professor, ele te ensina matemática, geografia, inglês, português, química, biologia e etc, etc, etc. O professor está educare, ele está passando informações. Mas há uma outra terminologia do latim que é educere. Educere significa formar, significa preparar a pessoa para que ela possa enfrentar experiências na vida. São duas coisas diferentes. Então, a nossa igreja, o nosso ministério, ela não só faz o educare, ela não só passa informações, mas acima de tudo, a nossa igreja faz educare. Ela prepara as pessoas para que elas possam passar pela experiência da vida natural como pessoas vitoriosas. Então não adianta somente a pessoa conhecer a Bíblia. Há muitas pessoas, irmão,
que são muito bem informadas, mas elas não são formadas. É diferente você ser bem informado e você ser uma pessoa formada. Há pessoas que conhecem muito, mas não são educadas biblicamente. Eu não sei se você sabe, mas há muitos teólogos, muitos no Brasil e no mundo, que são pessoas que se formaram no estudo da palavra, mas que não são sequer cristãos. Tem muita informação, formados em teologia, mas não são sequer pessoas cristãs. Há muitos professores de teologia que também não são cristãos, ensinam, têm o conhecimento, mas não são cristãos. Veja o caso de muitos dos sacerdotes da igreja romana, dos padres. Eles são formados em 6 anos de teologia, ficam dentro de um seminário uma vida inteira, mas eles vivem e praticam a idolatria. Há pouco tempo atrás o Fantástico mostrou, à noite na Rede Globo, que lá em Salvador, na Bahia, alguns sacerdotes, alguns padres da igreja romana, passaram a celebrar a missa junto com rituais do candomblé. Então veja que eles têm muitas informações, receberam muitas informações, mas não têm formação cristã. E por que isso acontece, pastor? Porque são pessoas, meus irmãos, que conhecem muita coisa, mas que não vivem absolutamente nada daquilo que elas conhecem. É exatamente a pessoa que tem uma formação, uma educação, uma informação, mas falta-lhe a educação. Aliás, no nosso país, no nosso Brasil, a formação do povo brasileiro sempre teve um desequilíbrio muito grande em relação à informação. Sempre houve um desequilíbrio violento. Você vê que até as campanhas de educação sexual que se fazem nas escolas, elas informam muita coisa aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, às nossas crianças. Mas o que acontece? Todo jovem em idade escolar que passa a participar de aulas de educação sexual, a primeira coisa que o jovem passa a querer ter, sabe o que é? Relações sexuais. A primeira coisa que ele passa a querer fazer é ter relações sexuais. Então, na realidade, aquelas aulas que são hoje matéria obrigatória nas nossas escolas, elas só têm servido para despertar, para aguçar, né, na nossa juventude, esse desejo pelo sexo, esse senso, né, esse ímpeto pelo sexo, ao invés de fazer o papel para o qual ela foi criada, que era o de prevenção e de educação. Isto é um problema gravíssimo que nós enfrentamos hoje. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, não te satisfaça com aquilo que você é agora, com aquilo que você é hoje. Não te satisfaça com o que tu tens vivido até os dias de hoje. Eu quero que tu adapte a tua vida e que tu coloques em prática tudo aquilo que tu tens ouvido aqui da nossa igreja, que o pastor tem passado para você como eduquere, como formação da tua vida espiritual. Colocar em prática no teu relacionamento familiar, no relacionamento com teu marido, com a tua esposa, na educação dos teus filhos, nos teus negócios, enfim, na tua vida diária, na tua vida cotidiana. Lembra-te que um dia você foi como aquele pedaço de árvore que só servia para ser jogado fora. Mas Deus lapidou e hoje você está aqui como um pássaro lindo para Deus. Tu és precioso aos olhos de Deus, meu amado, minha irmã. Então, meus irmãos, não morras sem que tu vivas a plenitude da vida. Cultive na boa terra do coração estas sementes que eu tenho te dado, que no tempo certo elas vão produzir frutos. Agora, por favor, não seja imediatista. É uma coisa que eu chamo a tua atenção. Nós somos, principalmente nós latinos, né? Nós temos no nosso sangue uma coisa de querer tudo com imediatismo, tudo na mesma hora, tudo, né, no arranque. Não. Nós queremos chegar, acender o interruptor de luz, na mesma hora a luz acende. Entrar no automóvel, virar a chave e já sair disparado. Todavia, meus irmãos amados, tu tens que saber que aquele automóvel que tu entras, liga a chave e ele já sai, até ele chegar àquele estágio, ele passou um bom tempo até ele ser fabricado. Até ele ser construído, até ele estar em ponto de você ligar, ele virar o motor e ele poder andar. Nunca imagine que é possível você jogar numa terra uma semente
E no dia seguinte, já aparecer lá uma mangueira, uma bananeira, uma laranjeira. Não pode. Então tu tens que ter calma, não te apresses, porque Deus, Ele está num processo muito grande de treinamento com a nossa igreja, com o nosso povo. Há pessoas aqui na nossa igreja, no nosso ministério, pessoas que Deus tem trazido aqui, que são pessoas talentosíssimas, meus irmãos, mas que nunca se descobriram. Nunca se descobriram. Há pessoas aqui com capacidade para realizar coisas grandes, grandes projetos, mas que nunca realizaram nada. Mas Deus está te preparando para que tu venhas a viver muito rapidamente uma vida de glórias. Agora, por favor, entenda que nada disso é instantâneo. Por isso é que a Bíblia diz, nosso irmão Pedro diz, antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Veja, crescei, tem que crescer. Este crescimento é paulatino, é um processo. Você vê, eu comprei há 5 anos atrás um sítio. Se você hoje for lá onde eu moro, você vai dizer, poxa, que maravilha. As pessoas quando vão lá, os irmãos aqui da igreja, pastor, mas isso é um paraíso, olha só, tem jaqueira, tem mangueira, tem isso, tem aquilo. Mas quando eu comprei, não tinha. Era um pedaço de terra que ninguém dava nada por aquilo. Mas eu fui paciente, eu trabalhei, eu mandei derrubar tudo que era mato, eu fui lá, mandei plantar as sementezinhas, entendeu? Fui adubando, jogando água, aguando, cuida daqui, cuida dacolá. Hoje, 5 anos depois, está lá, um paraíso. E se eu não tivesse feito tudo isso há 5 anos atrás, não teria nada. Quer dizer, é hoje um paraíso, mas isso passou por um processo. Então, nós estamos nos educando, irmão, aos padrões da Bíblia. Eu tenho dito aqui deste púlpito, desde a primeira mensagem, que para nós podermos reinar em vida, Deus primeiramente vai ter que formar em cada um de nós o seu caráter. Tu tens que, primeiro de tudo, ter na tua vida o caráter de Deus. E eu disse aqui num culto passado, que mais importante do que o conforto, mais importante do que qualquer bênção que tu possas imaginar na tua vida, a maior bênção que um cristão pode ter é quando ele tem o caráter de Deus, o caráter divino. Pastor, por favor, me mostre algumas características. Eu queria que o pastor me mostrasse algumas virtudes que fazem parte deste caráter divino. Eu posso demonstrar? Por exemplo, integridade. Toda pessoa que tem o caráter de Deus, ela é uma pessoa íntegra. O Senhor Jesus disse, vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra. Olha, irmãos, para que a igreja seja luz do mundo, para que a igreja de Jesus seja sal da terra, é absolutamente imprescindível que o povo de Deus tenha integridade. Coisa muito rara de encontrar nos dias de hoje. Também faz parte deste caráter divino a honra a Deus. É característica deste caráter divino a fidelidade. Nós vivemos num país onde os maus exemplos nessa área são muito grandes, irmão. Você vê que as próprias pessoas que dirigem a nossa nação, elas são infiéis em tudo. Os nossos políticos são infiéis. Uma hora está num partido, defende um ponto de vista, amanhã, a troco de alguns cruzados, algumas vantagens, já não defende mais aquele ponto de vista, já defende um ponto de vista contrário, já se tornam infiéis àquilo que eles empunharam como bandeira. No caráter de Deus, não pode haver infidelidade. Uma outra característica do caráter divino é a lealdade, a perseverança, a nossa honestidade. Veja que tudo isto que eu estou te mostrando faz parte de um caráter divino e ninguém pode apresentar estas qualidades, essas virtudes aqui de uma hora para outra. Isto é um processo, meu irmão amado. Isso é um trabalho que o Espírito de Deus vai fazendo na tua vida através da palavra. Então você só será uma pessoa bem-sucedida, você só irá reinar em vida quando o caráter de Deus começar a se manifestar na tua vida. Não pode ser de forma diferente.
Porque eu digo para a igreja nessa noite, meus irmãos, olha, é muito triste quando você vê um crente mentir. É muito triste você ver um crente passar cheque sem fundo. É muito triste você ver um crente que não tem palavra. É muito triste você ver um crente que compra e não paga. Não é fiel com seus compromissos, não honra a Deus, não tem amor pela igreja. E são essas coisas que à primeira vista parecem ser muito pequeninas, mas que na verdade provam que aquela pessoa ainda não tem na sua vida o caráter de Deus. E aí não vai reinar em vida, não vai ver Deus operar milagres, não vai ver Deus cumprir promessas, não vai poder desfrutar daquilo que é de direito para ela. Venha comigo, por favor, em Mateus, capítulo 3, vamos ao livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 17. Olha, quando Jesus foi batizado, lá nas águas do Rio Jordão, quando ele estava no cumprimento da lei, quando Jesus ainda não tinha pregado nenhum sermão, Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre, nenhuma cura, nenhum prodígio. Veja o que ele ouviu da parte do Pai. Mateus 3,17. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha, irmão, por que mesmo antes dele realizar qualquer coisa, na sua condição de filho, na sua condição de homem, por que antes dele realizar qualquer milagre, de pregar qualquer sermão, de fazer qualquer boa obra, ele já ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho amado? Porque ele honrou o seu chamado. O pai sabia que podia de fato e de verdade contar com aquele filho. Jesus estava ali mostrando que ele estava preparado, que ele estava treinado para reinar. É isso que tu tens que entender. Então, o que eu estou querendo te mostrar nessa noite é que a nossa fidelidade na nossa vida diária, nas coisas naturais, traz para a nossa vida bênçãos e traz também revelações espirituais. Então, se você entender que a tua fidelidade, que o caráter divino na tua vida vai trazer no teu dia a dia bênçãos e as revelações de coisas espirituais, então Deus também vai dizer para ti o mesmo que disse para Jesus: este é o meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu me comprazo. E aí você já começa a entender que quem não é fiel nas coisas naturais, quem não for fiel a Deus nas coisas do dia a dia, nunca vai poder reinar em vida. Nós vamos ver agora alguns exemplos práticos que as Escrituras Sagradas nos apresentam. Abra, por favor, no livro de 1 de Samuel. Vamos lá para o Velho Testamento, capítulo 16, versículo 1. Você sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo de Israel não tinha rei conforme as outras nações da terra. Ele tinha um rei espiritual, que era Deus. Mas o povo de Israel, por causa de uma série de problemas, uma série de atitudes contrárias a uma vida espiritual correta, começou a enfrentar tribulações, começou a enfrentar crise, os inimigos vinham, lutavam, começavam a prevalecer, e o povo começou a dizer: não, nós queremos um rei igual as outras nações têm. Nós queremos um rei homem. Nós queremos alguém que nós vejamos, alguém que impunha uma arma, que sente num trono. E Deus disse: tudo bem, já que vocês querem, não estão satisfeitos apenas comigo, que sou um Deus invisível, eu lhes dou um rei. E deu Saul. E Saul foi o homem que foi posto por Deus para reinar sobre o povo de Israel. Mas aconteceu que Saul, depois de receber de Deus poder, autoridade, virtudes, começou a cometer uma série de desatinos que fez com que Deus bloqueasse o reinado de Saul. Veja o que diz o versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então o que você vê aqui? Você vê claramente, meus irmãos, que quando uma pessoa infringe, quando uma pessoa viola as leis de Deus, ela nunca pode ser uma pessoa bem-sucedida. Saul foi rejeitado por Deus. Ele reinava, ele tinha poder, ele tinha autoridade,
mas por causa de algumas atitudes erradas na sua vida natural, na sua vida cotidiana, Deus impediu Saul de continuar reinando. Veja que Saul foi investido como rei, reinou, irmãos, teve poder, tinha força, mas por causa do seu espírito de rebelião, Deus o impediu de continuar reinando. Você vê que nós estamos falando nesses últimos cultos de reinar em vida. O que Saul fez? Olha, ele cometeu 3 erros gravíssimos. Primeiro erro: no tempo de Saul, quando prevalecia a lei, a dispensação da lei, somente os sacerdotes podiam adentrar no templo, no Santo dos Santos, e oferecer os sacrifícios a Deus. Só os profetas podiam fazer isso. Ninguém mais tinha esse direito, essa autoridade. Um dia o profeta demorou a vir, Saul foi lá, adentrou e ele mesmo ofereceu o sacrifício. E Deus disse: não gostei dessa atitude de Saul. Ele não agiu corretamente diante dos meus olhos. Foi o primeiro erro. Segundo grave erro que Saul cometeu: havia uma guerra, Deus mandou que ele entrasse, invadisse a cidade dos amalequitas. Deus disse: olha, Saul, você entra lá, você não poupe o rei, não poupe os velhos, não poupe as crianças, não poupe os animais, não poupe nada. Saul foi, entrou, poupou o rei e poupou todo o rebanho daquele povo. Mais um erro diante de Deus. Segundo erro. E o terceiro erro: Saul já estava com a sua vida espiritual toda desboroada, toda desgraçada, e no momento de desespero, Saul foi se consultar com uma pitonisa, com uma mãe santo. Veja, ele violou nesse momento aqui, de uma maneira muito grave, muito profunda, a ordenança de Deus, irmão. Porque Deus é contra consulta, a carta, tarô, búzio, horóscopo, luas, astros, enfim, todas essas coisas que a gente vê hoje também de uma maneira tremenda acontecendo nos dias de hoje, tudo isso Deus proíbe, porque essas coisas só são praticadas pelos filhos do diabo. Então este homem, ele fez tudo na sua vida que nunca deveria ter feito. Ou seja, na sua vida natural, ele não foi fiel a Deus. Então Deus disse: olha, eu te rejeitei, agora eu vou trazer um novo rei para reinar sobre Israel. Perdeste o teu reinado. E Samuel estava com muita pena de Saul, e Deus disse: olha, você vai continuar ainda com pena dele, havendo eu rejeitado? Fala o seguinte, Samuel, você pega, enche um chifre de azeite, leia a continuação do versículo, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Deus disse: olha, já rejeitei Saul, ele não vai mais reinar, acabou-se o reinado dele, e eu já me provi de um rei. Você vai lá na casa de Jessé, o belemita, que dentre os filhos dele eu me provi de um rei. Samuel fez exatamente como Deus estava mandando, foi para Belém, entrou na casa de Jessé, pediu a Jessé que ele lhe apresentasse os seus filhos, e olha o que aconteceu no versículo 6. Jessé começou a mandar os seus filhos virem, né? E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha, irmão, quando Samuel viu Eliabe, e ele viu aquela aparência de um homem alto, bonito, forte, musculoso, ele disse: esse homem tem uma aparência de rei, ele tem toda a pinta de um rei, certamente que eu estou diante do ungido do Senhor. Este é o escolhido de Deus. Você vê como é que o homem só vê o exterior, irmão? Vê se pintou unha, se não pintou unha, se usa bermuda, se usa calça comprida, se cortou o cabelo, se não cortou o cabelo, se usa brinco, se não usa brinco. Mas Deus vê o coração. Olha o versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, vamos ver o que é que Deus disse para o profeta: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, não é este. Ainda que a aparência dele seja bonita aos teus olhos, não é este o meu escolhido. Ele é um rejeitado, eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração.
Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Veja que Samuel, de imediato, logo se deixou influenciar pela aparência. Ele se deixou influenciar pela aparência daqueles homens. Mas Deus disse: eu não quero saber do exterior de ninguém. Eu não quero saber da aparência. Eu quero saber do caráter destes homens. Você pega uma Bíblia, como esta aqui, ó, bota embaixo do braço, você mulher, deixa o cabelo crescer, não corte mais, pega uma saia, deixa arrastar no chão, não use mais batom, não use maquiagem, tira o brinco, tira tudo, e já vão te ver como uma mulher santa. As pessoas vão passar por você e já vão dizer: Pai do Senhor, irmã, tu já vai ser tratada como irmã, ainda que tu sejas uma prostituta. Você pode ser uma mãe de santo, se fantasiar, já é tido como crente. Porque os homens veem o quê? O exterior. Mas o que que Deus vê? Deus vê o interior. Diga: Deus vê o interior. Deus não olha o nosso exterior, meus irmãos amados. Você pensa que Deus fica olhando se a tua saia está 2 centímetros abaixo do joelho, ou 2 centímetros acima, ou no meio do joelho? Você acha que Deus fica olhando para o teu pé, se é cor de rosa, se é cor de abóbora, se é amarelo, se é roxo? Você pensa que ele fica lá, deixa eu ver os lábios dela. Ai, deixa eu ver os lábios, mostra os lábios, mostra as unhas. Você acha que Deus fica se preocupando com essas coisas? Não, essas coisas, irmã, tem que fazer parte do teu dia a dia. Tu tens que te ataviar para o teu marido. Tu tens que se apresentar bonita para o teu marido. Cuidar do teu cabelo, cuidar da tua aparência. Joga um batom bonito aí nos teus lábios e o teu marido vai dizer: tremendo a minha esposa. Bota uma roupa bacana para o teu marido. E quando ele chegar em casa, que ele te ver bonita, ele vai dizer: ah, que a minha gata está ao máximo hoje. É verdade. Se perfuma, te cuida. Trata do teu cabelo, usa um shampoo lá, apara as pontas, dá uma escova, né? Aquele que o nosso irmão Jorge faz aí. Joga uma escova, joga para um lado, joga para o outro. E o teu marido vai dizer: que mulher linda, minha esposa. É verdade, meus irmãos. Então Samuel disse: é este o escolhido de Deus. A aparência dele é de um santo. A aparência dele é de um rei. Mas o Senhor disse: não, Samuel, não é este. Eu não olho para a aparência. Eu não me deixo levar pela aparência de ninguém. Eu olho para o interior. E eu vou te dizer uma coisa: Deus, nesses últimos tempos, Deus está levantando um povo, irmão, cuja importância maior deste povo não é o exterior, é aquilo que o povo tem dentro de si, é a integridade, é o caráter de Deus na sua vida. Deus está levantando este povo. Nós estamos fazendo uma reforma protestante. Nós estamos mudando o curso da história bíblica, da história espiritual dos tempos modernos. Mas vamos continuar nessa história. No versículo 11 em diante diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele, este é o escolhido. Tomou Samuel um chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora eu vou te mostrar algo muito precioso que está aqui nessas palavrinhas que eu acabei de ler. Em primeiro lugar, o profeta olhava para o exterior. Deus olha o interior.
Você não imagina, meus irmãos, quantas vezes eu já fui enganado no ministério porque me deixei levar pela aparência das pessoas. Você não sabe quantas vezes eu já fui passado para trás, quantas vezes eu tive que enfrentar problemas seríssimos dentro da igreja, porque eu me deixava levar pelas aparências. Olhava para a aparência, dizia, essa pessoa é de Deus. E no final das contas não era, era do diabo. Quantos momentos difíceis eu já enfrentei na minha vida por causa disso. As aparências enganam, meus irmãos. Então você não pode se fiar pelas aparências. Às vezes por trás de uma mulher que se cuida, que pinta as unhas, que trata bem do cabelo, que vai a uma praia se bronzear, está uma mulher honesta, íntegra, fiel a Deus, está uma mulher que tem um procedimento de acordo com o coração do Pai. Mas o sistema religioso estabeleceu que o importante é o que a pessoa tem, é o que a pessoa aparenta, e não aquilo que a pessoa é. O sistema religioso estabeleceu isso. Mas isso está errado, isso é um desvio espiritual. E contrariando esse desvio espiritual, Deus está dizendo que o mais importante é o que a pessoa é, e não aquilo que ela aparenta. Então Samuel disse a Jessé, você ainda tem aí mais algum filho? Porque desses que você me apresentou, o Senhor já disse que nenhum deles é o escolhido. Esse tenho sim, eu tenho o mais moço, é o mais novo. Ele está trabalhando lá fora, ele é um jovem muito dedicado. Enquanto seus irmãos mais velhos estão aqui, ele está lá fora cuidando das ovelhas. Ele é o que tem menos idade, mas este garoto tem um caráter extraordinário. Veja que nas coisas naturais, Davi, desde moço, já era um rapaz fiel. Ele era dedicado, irmão. Ele cuidava do patrimônio da família, estava lá apacentando as ovelhas da família. Quantos confrontos Davi teve com ursos, com leões, que vinham atacar o rebanho e ele se colocava na frente, arriscava a sua própria vida para defender o patrimônio da família. Ele matou leão, ele matou urso. E você observa que Davi não estava lá em círculo de orações. Ele não estava numa escola de teologia. Ele estava cuidando das coisas naturais. Ele estava apacentando as ovelhas. Davi não estava procurando uma posição de destaque dentro da obra de Deus, como muitos procuram. Ele não estava querendo se promover. A única coisa que ele estava querendo era ser um bom pastor de ovelhas. Era desempenhar bem o papel que a sua família lhe havia confiado. É por isso, meus amados, que hoje nós sabemos que uma pessoa que não é honesta nas coisas naturais, a pessoa que não é leal, a pessoa que não é fiel, ela nunca poderá desfrutar do muito espiritual. Ela vai sempre viver no seco. Ela nunca vê Deus se manifestar de forma sobrenatural na sua vida. Então a gente começa a concluir com muita clareza que as nossas vitórias do dia a dia da vida, elas só acontecem quando, em primeiro lugar, nós apresentamos fruto, nós produzimos frutos nas nossas áreas naturais do dia a dia. Venha, por favor, em 1 de Coríntios, vamos lá para a epístola de São Paulo à igreja dos Coríntios. Primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44 em diante. Diz assim a palavra: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Você vê que não podem vir vitórias se não vier primeiro o quê? O natural. Olha, amados, é um absurdo se imaginar que uma pessoa que não consegue ser fiel no natural, no dia a dia da sua vida, ela possa um dia conseguir uma vida vitoriosa. Isto é um erro.
Os pregadores dizem: venha para a igreja e Deus vai te dar carro, Deus vai te dar comida, Deus vai te dar emprego, Deus vai encher a tua poupança de dinheiro. Isso é uma mentira, isso é um engano. Isso é para engoldar as pessoas, para você viver reinando em vida, para que tu possas ver Deus intervindo na sua vida, só se você primeiramente for fiel a Deus no natural, nas coisas cotidianas da tua vida. Qualquer outro ensinamento contrário a isto aqui é engodo, é enganação. Está aqui escrito, primeiro o natural, depois o espiritual. Por isso que eu venho dizendo à igreja nesses últimos dias que é importante este caráter de Deus na tua vida. Lealdade, fidelidade, integridade, perseverança, honestidade. Olha, era assim a vida de Davi. Ele estava lá fora, cuidando do rebanho, cuidando do patrimônio da família, enquanto os outros irmãos estavam dentro de casa, de perna para o ar. Um estava lá assistindo o Faustão, o outro estava lá botando um disco de rock na vitrola, o outro estava lendo Diário de Pernambuco, se informando das últimas, e Davizinho lá cuidando das ovelhas, vai para lá, vem para cá, e cuida, e zela. Olha, meus irmãos amados, uma coisa que tu tens que colocar na tua mente, definitivamente a partir desta noite: quem não for fiel a Deus no natural, nunca poderá ser fiel a Deus no espiritual. Nunca. Isto aqui que eu estou te transmitindo nesta noite é vida. E tu não encontras esses ensinamentos de vida em qualquer lugar aí fora. São poucas as igrejas no mundo que podem dar isto que eu estou te dando nessa noite. Eu podia chegar aqui hoje, falar dos milagres de Jesus, das curas, depois eu impunha as mãos sobre os enfermos, fazia umas orações gritando, dava uns 3 murros no púlpito, criava um clima, dizia: demônio saia, grito, saia, demônio saiu, e depois ainda mandava você dar todo o seu dinheiro como prova de fé, e mandava todo mundo voltar para casa, e todo mundo voltaria dizendo: graças a Deus, o mal saiu de mim. Mas eu nunca faria isto aqui. Não faço isso. Nós estamos, na verdade, criando uma nova geração, igreja. Nós estamos criando um povo novo, um povo que tem eduquere, um povo que tem formação, pessoas que estão sendo educadas e formadas para viverem no seu dia a dia da vida aquilo que Deus quer que elas vivam. Porque, meus irmãos, de que adianta uma pessoa falar línguas estranhas, conhecer a Bíblia de cabo a rabo, e depois chega em casa e maltrata a esposa? Ou então a esposa que não é submissa ao marido, ou então aquela pessoa que chega no trabalho, mente, fala mal da vida alheia, vende sem nota, sonega impostos, rouba, adultera. Então isto aqui é absolutamente definitivo. Se você não for fiel a Deus nas coisas naturais, você nunca reinará no espiritual. Nunca. Veja o caso dos filhos em relação aos pais. Ora, se um filho não é obediente aos pais, como é que ele vai poder ser obediente a Deus que ele não vê? Não pode. Se você não é uma pessoa obediente às regras da igreja, como é que você vai conseguir seguir as regras bíblicas? Eu não estou falando de doutrinas de igreja, estou falando de regras de igreja. Por exemplo, nós temos o culto quarta-feira à noite, começa o culto 19h15. Nós temos o culto domingo de manhã, começa às 8h45 da manhã. Domingo à noite, 18h30 da manhã. Isso são regras. Regras da igreja. Você vê que quem quebra as regras de Deus nunca vai reinar. E se estiver reinando, Deus para o reinado. Deus tira-lhe o reinado como tirou de Saul. E veja que Deus disse a Samuel: olha, Samuel, você não fica aí com pena de Saul não, viu? Você vai continuar ainda aí chorando, se lamentando, porque eu rejeitei Saul, porque Saul perdeu o reinado. Samuel estava lá se lamentando, chorando. Você sabe o que o Espírito Santo tem me ensinado com esta palavra aqui? Irmãos,
A quem Deus não abençoa, eu não posso abençoar. Não posso. Às vezes vem um irmão, pastor, por favor, vê o que o senhor pode fazer por mim aí. Olha, estou numa situação braba, sabe, pastor, não tenho nem dinheiro para o transporte, e já estou assim há 6 meses. E a primeira coisa que eu digo é, peraí, por que ele está nessa situação há 6 meses? Por que Deus não está dando provisão para ele? Como é que está a vida desta pessoa no natural? Como é que está sendo o comportamento desta pessoa lá fora? Como é o seu comportamento como filho, como marido, como esposa? E via de regra, são pessoas que estão com a vida cheias de erros, irmão. Cheias de erros. E aí Deus não supre, aí elas querem que a igreja supra. Não pode. Então a palavra está dizendo, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O que é o natural na igreja? São os horários de culto, são regras que têm que ser cumpridas, obedecidas. O natural na igreja, irmão, são os grupos de trabalhos. Quando você faz alguma coisa na obra de Deus, você não está fazendo para mim, para o pastor, tu estás fazendo para Deus. A igreja é a família de Deus. Quantos no nosso ministério que têm vivido como os irmãos de Davi? De perna para o ar, querem nem saber do que está acontecendo, estão alheios a tudo. Já outros se integram à família, se preocupam com as coisas da obra, estão sempre colaborando, dão ideias, participam. Tivemos final de ano irmãos que pintaram igreja, gente que veio varrer o chão, outros vieram dar uma ideia, faça isso, faça aquilo. Uma minoria. Quanto que outros está nem um pouco preocupado. Pastor, como é que essas coisas se manifestam no nosso lar, na nossa casa, na nossa família? É a mesma coisa, meus irmãos. Há pessoas que ficam na igreja, aleluia Jesus, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E depois quando bota os pés em casa, despreza o marido, trata o marido como se fosse um cachorro. O marido chega cansado do trabalho, querendo jantar. Ô minha querida, tem uma janta? Vá lá no fogão e bote. Está pensando que eu estou aqui para trabalhar para homem? Não, só perguntei e tal. Será que tem um pãozinho aí? Tem, pão duro de 4 dias atrás. Tá bom, mas tem uma manteiguinha? Tem, veneno de rato. Põe veneno de rato lá no pão. É verdade. Mas na igreja, aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu sou a tua serva, Senhor. Mas também tem marido, irmão, que quando chega em casa, olha, até as paredes tremem. A mulher começa a tremer, lá vem ele, ai meu Deus, lá vem. As crianças, lá vem papai, ai meu Deus, acabou a paz. É verdade. É um desespero total. O sujeito é o tal, é o valente, é o rei da cocada preta, entendeu? Trata todo mundo com estupidez. Não respeita a mulher, não respeita filho, quer que todo mundo faça os seus caprichos. Mas quando está na igreja, levanta as mãos, Jesus, eu te amo, aleluia, eu sou um predestinado, Senhor. Irmãos, eu estou te ensinando coisas que são imprescindíveis para que tu possas viver uma vida vitoriosa. A fidelidade a Deus nos dízimos, nas ofertas. Olha, as pessoas que negligenciam esses preceitos não reinarão em vida. Honestidade com os empregados. Tu tens pessoas que trabalham para ti, tu tem que ser honesta com ela. Não pode botar uma pessoa para trabalhar, e aí depois a pessoa trabalha 1 ano, 2, chega um belo dia, você, ó, seguinte, não quero mais o teu serviço, tchau, vou embora. Vem cá, eu não tenho direito a nada. Que direito a nada? Você já te paguei os teus salários, tem direito a alguma coisa? Isso é desonestidade. Isso é roubo. Tu não podes comprar e chega depois, olha, sinto muito, eu não posso pagar, a situação está braba.
Às vezes comprou hoje, chegou na semana que vem, não posso mais pagar. Tu já sabias que não podia pagar. Agiu desonestamente. Isso é desonestidade, irmão. Isso é roubo. Isso é se apropriar dos bens alheios. Então, fiel a Deus nas coisas naturais, Deus vai prosperar você no espiritual. Deus vai te dar revelação. Vamos voltar lá para 1 de Samuel, por favor. No capítulo 17, versículo 26. Davi já estava reinando em vida. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, quem é que revelou aquele jovem pastor de ovelhas? Quem é que deu a revelação àquele menino de que aquele exército ali era o exército do Deus vivo? Será que foi o pastor da igreja? Será que foi o bispo? Será que foi o missionário não sei de quê? Que revelou a Davi? Não! Foi Deus que lhe revelou. Foi o Espírito Santo que fez Davi sentir que ele estava diante do exército do Deus vivo. Agora veja o versículo 34 em diante. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Olha só a convicção, meus irmãos. Olha a certeza, olha a confiança que passou a se manifestar na vida deste homem, porque ele era um homem fiel a Deus no natural. Olha, na nossa vida diária, isso aqui equivale, irmão, a ter paz, a ter saúde, a ter a tua família, uma família que dê prazer a você, os teus negócios sendo bem sucedidos. Então Deus logo começou a se revelar a Davi. Davi logo começou a ver que ele estava numa posição de cabeça, não de cauda, que ele estava por cima e não por baixo. Ele logo começou a entender que se antes Deus o livrara do urso, Deus o livrara do leão, Deus o livraria de qualquer outra situação que aparecesse na sua vida. Este urso aqui, este leão aqui, podem ser contas que tu tem para pagar. Pode ser uma crise nos teus negócios. Os negócios estão emperrados, não andam. Pode ser uma doença que o médico diz que não tem cura. Se você for fiel a Deus no teu natural, olha, irmão, tu podes enfrentar quantos leões venham, quantos ursos apareçam, você vai vencê-los em nome do Senhor dos Exércitos. Pastor, mas é câncer. E Deus está dizendo: e eu tenho nada a ver com câncer? O meu nome é superior a câncer. O meu nome está acima de todos os nomes. E aquele leão chamado câncer vai cair por terra. Veja o versículo 44, que aqui diz: hoje mesmo, aleluia, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Que certeza, hein? Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Veja que impressionante, eu fico impressionado, meus irmãos. Olha,
Eu fico numa empolgação quando eu leio isso aqui, quando eu vejo a convicção que este homem tinha, a confiança em Deus que este homem demonstrava. Você conhece o final dessa história? Eu não vou ficar aqui contando a história de Davi, que todos vocês conhecem de cor e salteado. Você sabe qual foi o final maravilhoso disso aqui? E por que tudo isso aqui aconteceu? Porque Deus honrou a Davi no espiritual. Porque antes, no natural, no cotidiano da vida, Davi havia honrado a Deus. Ele havia sido fiel no natural. Então quando você vê um irmãozinho na fé, que nunca respeita os horários de culto, aquela pessoa, está na hora da mensagem, Deus está falando, e ela está cochichando no ouvido do irmão do lado. Você viu ontem a novela das 8? Você viu ontem lá o Silvio Santos e o Tudo por Dinheiro, e não sei o que, e a cobra, e o jacaré, e o pato. Quando você vê um irmão que compra e não paga, esta pessoa nunca vai reinar em vida. Nunca. Veja que o rei ainda era Saul, irmão. Era ele que tinha todo o poderio. Era ele que ainda estava no comando. Era ele que tinha toda a capacidade. Mas ele não pôde enfrentar o gigante. Por que não pôde? Porque ele já havia sido destronado por Deus. Deus já havia tirado dele aquele ímpeto que ele deveria ter naquela hora. O que era para acontecer através de Saul, estava acontecendo através de quem? De Davi. Então, meus amados irmãos, eu quero terminar a mensagem desta noite dizendo: não desperdice os anos da tua vida sendo uma pessoa destronada. Não permita que tu vivas neste mundo sem poder reinar. Eu quero que tu saias da igreja nesta noite sabendo que tu podes ter vitórias maravilhosas. Tu podes derrotar gigantes. Tu podes vencer doenças, tu podes vencer crises, tu podes vencer a miséria, desemprego, tu podes vencer portas que estão fechadas, tu podes fazer muralhas caírem por terra. Basta que tu sejas fiel a Deus no natural. Basta que tu tenha o caráter de Deus. Basta que tu sejas uma pessoa íntegra em todos os sentidos. E Deus certamente dirá: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Esta mulher é minha filha amada em quem eu me comprazo. Este homem, este rapaz, este jovem, esta moça são meus filhos amados em quem eu me comprazo. E a glória do Senhor dos Exércitos se manifestará em todos os teus dias. Tu verás, meu irmão, a glória de Deus se manifestar na tua vida. Tu terás saúde, paz, prosperidade. Tudo que você realizar será bem sucedido. Os teus inimigos cairão por terra. As dificuldades, Deus vai tirá-las todas dos teus caminhos. Se levante o gigante que for, ele vai cair por terra. Porque Deus será contigo por onde quer que andares. Passarás pelas águas, não te submergirás. Se passares pelo fogo, diz a palavra, não te queimarás. Porque eu, teu Deus, sou contigo. Tu crês nisto? Então diga com os teus lábios: Deus é comigo. Se eu for fiel no natural, Deus me honrará no espiritual. As águas não me submergirão, o fogo não me queimará. Eu enfrentarei gigantes, eu derrotarei leões. Pode levantar-se ursos, inimigos, eu vencerei todos eles, porque eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, tu não temerás mal algum, porque o Senhor Deus estará contigo, meu amado, minha irmã. Assim seja, assim diz o Senhor para a igreja nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Sei que os problemas vão surgir. Sei que aflições virão.
põe a tua fé no Salvador, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no Salvador, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreira para aquele revestido do poder. Vem de Deus, Que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor.